Adulto improvisado versus adulto criativo. Boa noite, inquietos, tudo bem? Bom, o tema de hoje é um tema para quem está num processo de recolocação. Eu já disse que eu não gosto desse termo de recolocado, porque eu acho que a grande diferença aqui, pessoal, é o mindset. E eu espero que no final desse áudio a gente possa ter recolocado o nosso mindset e não o nosso profissional, né? O adulto, né, que não refletiu é o adulto improvisado, né? Então, ele acabou deixando a vida te levar, né? Vai, leva eu, a vida me leva. Tem até uma música do Zeca Pagodinho que fala isso, né? E o adulto criativo é aquele que tem a competência que muita gente acha que não tem, mas se pensarmos na criatividade, pessoal, uma espécie de tecnologia, né, já que a gente só fala de tecnologia hoje em dia, então vamos pensar na tecnologia do ser humano. Qual seria a tecnologia do ser humano? A criatividade que é inerente, né? A criatividade é a imaginação aplicada para a solução do problema. Então, diante do problema, nós temos dois caminhos: repetir ou criar. Repetir, pessoal, é algo que as máquinas fazem, e fazem muito bem, né? É a Matrix. O que é a Matrix? Matrix é uma programação, né? Então, por mais complexa que seja, vocês assistiram um filme, por exemplo, a Matrix simula uma realidade virtual, né? Uma realidade, aliás, muitas pessoas dizem que a gente vive numa Matrix, né? Ainda assim, existe os seus programas pré-definidos, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Então, é um programa. Pulou, vai cair. Resta nós criar, seres humanos, criar. E para isso, a gente pode usar alguns mecanismos para resgatar um pouco a nossa criatividade, né? Só que nessa nova realidade que a gente está vivendo agora, nesse novo século, nós precisamos criar com mais responsabilidade, né? É essa nova civilização que a gente está vivendo. E isto esbarra, por exemplo, na história do mundo do trabalho, né? A carteira assinada, pessoal, foi um salto perto da escravidão, né? A gente ganhou estabilidade, mas ao mesmo tempo ganhamos inflexibilidade. E agora a gente está vivendo numa época de pandemia que é preciso ser muito flexível e olha a crise, né? Então, quando a gente fala de uberização, nessa nova realidade que a gente está, isso significa que nós precisamos de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho com avaliação direta do cliente. É isso que muda aqui nessa nova realidade, né? E com avaliação direta do cliente, pessoal, não tem mimimi. É flexibilização, né? Então, para a gente explicar um pouco mais, a tal da transformação para o digital é como se fosse a migração de um atual momento para um novo, né? E transformação digital não é igual, todo mundo pensa a mesma coisa, né? Isso aí é viajar na maionese. O que a gente tem que pensar aqui, e os inquietos ajudam nisso, é que é a transformação da passagem do século passado para esse novo século. Talvez os nossos filhos, dos nossos filhos, não precisem passar pelos inquietos, mas nós vamos precisar, porque a maioria de nós aqui nasceu no século passado, né? E o objetivo dessa nova civilização que a gente está agora é resolver de novas maneiras antigos e novos problemas de uma população, gente, de uma espécie que chegou a 7 bilhões de membros no planeta, né? Então, a gente está alterando um nosso modelo tecnológico de sobrevivência com novas, vamos chamar assim, tecnologias de interação e de decisão. Só que nessa frase, o mais importante é interação e decisão. E as pessoas se prendem em tecnologia. É como se essa nova realidade que a gente está, né, promovesse a passagem das decisões do centro para as pontas, gente.
né? Isso é para a gente lidar melhor com a complexidade que a gente está vivendo nesse mundo, cheio de gente, né? E para que a gente possa, então, viver, será, então, preciso pensar numa mudança subjetiva de cada pessoa. Pensar diferente, pessoal. Então, a taxa de criatividade de uma pessoa adulta tem que ser, hoje, é menor hoje do que será exigido amanhã. E assim por diante, né? Amanhã a gente vai precisar de mais criatividade do que hoje. Então é como se cada pessoa, num mundo com muito mais opções e liberdade, terá que ser muito mais criativo do que hoje. E essa nova civilização, pessoal, que está aqui impulsionado agora pela pandemia, né? Agora é obrigatório. Nós temos que ser adultos mais criativos. E a gente vai precisar saber qual é o nosso diferencial. Como que a gente vai colocar esse diferencial no mercado, como fazer o nosso personal marketing, o personal sales, né? Vendas, como é que a gente faz para sobreviver a partir disso, né? Porque a realidade está mudando, né? A gente tem uma nova regra para entender a nossa trajetória. Quanto mais gente tiver no planeta, cada um terá que ser mais responsável pela própria vida. E a crise que a gente vive é essa, porque a gente tem cabeça, né, condicionada a ter estabilidade no emprego. Então você fica no escritório e quem fala com o mercado, quem fala com o cliente é o gerente, é o chefe, é a empresa, é o dono, né? E hoje você tem que falar com o cliente, você tem que ter o marketing. Enfim, pessoal, nessa nova realidade, adultos mais criativos precisarão saber qual é o seu diferencial e como colocá-los no mercado. Muito bem, pessoal. Compartilha, diz o que você acha, qual é a sua opinião, qual é a sua experiência sobre esse assunto, que isso fica cada vez melhor quando todo mundo participa. Pessoal, um forte abraço e até amanhã.